Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que eu terminei de ler hoje, essa obra aqui, Vida Intelectual, de Sertilanges, uma obra que até recebeu a indicação de um programa, de um canal de YouTube, né? E eu fiquei muito ansioso para ler esse livro porque eu entendia que ele iria me ajudar muito, como ele me ajudou, né, a organizar a minha vida de estudos, né? Eu sempre estou estudando alguma coisa, então eu entendia que esse material ia ajudar muito a minha vida e de fato ele trouxe uma reforma praticamente na minha vida de estudos, né? Para quem não conhece, Sertilanges, ele era um professor da Universidade Católica lá em Paris, né? Ele era filósofo e teólogo e uma das suas principais defesas era o chamado tomismo, que eram os estudos de São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino ele tinha como um parâmetro a relação da visão aristotélica com o cristianismo, né? Ele fazia essa relação desses dois estudos. E Sertilange era um forte defensor, né, dos estudos de São Tomás de Aquino, tanto que na obra ele vai falar muito, vai citar muitas citações dele, muitas citações também muito legais, que é muito importante para você entender um pouco da obra. Então vamos lá, o que é que consiste essa obra de Sertilange, A Vida Intelectual? Primeira coisa que você vai ver em toda a obra é a centralidade na verdade. Então, ou seja, a vida intelectual ela está focada na verdade, tá certo? Não tem como você ser um estudante que vai abordar aquilo que não vai ser relevante, aquilo que de fato não existe fundamentos. Muito pelo contrário, a sua vida deve ser uma eterna busca pela verdade. Então, para isso, as pesquisas, os livros, tudo se engloba dentro desse processo da verdade. E uma coisa bem interessante que ele deixa claro é que só existe uma verdade. Qual é essa verdade? A verdade é Deus. Deus é a única verdade, tá certo? Fora disso, você não tem como achar outra verdade. Sertilange deixa muito claro isso. Outra coisa bem interessante nessa obra, eu quero falar aqui para vocês, é a vida devocional do intelectual. Então, é uma pessoa que sabe trabalhar o tempo, né? Ou seja, eles têm aquele tempo específico para estudar. Geralmente ele diz assim, ó, no mínimo 2 horas de estudo você tem que ter, você tem que estar concentrado nisso. Mas ao mesmo tempo você precisa, é importante, algo fundamental que ele apresenta é a questão do isolamento, né? Você precisa ter um tempo de se isolar, você precisa estar um pouco reservado, mas não é o tempo todo, né? Tem que ver aquelas pessoas que exageram na dose, né? Por quê? Porque eu preciso fazer os meus processos de observação, eu preciso observar as coisas, né? Então, para isso é muito importante que você tenha uma vida social, que você tenha também se relacionar com o universo. É isso que ele apresenta. Outra coisa que ele traz muito é essa questão que o intelectual ele precisa fazer florescer o conhecimento antigo. Ele não precisa estar pegado ao antigo, né? Mas ele precisa fazer com que esse conhecimento que foi registrado ele possa fazer sentido nos dias atuais. Isso é fundamental na vida do intelectual. Outra coisa que eu achei muito legal é que, como ele tinha uma visão muito cristocêntrica, né, muito relacionada ao cristianismo, muito a Cristo, então ele disse que a vida intelectual ela não tem como desenvolver sem a leitura da palavra de Deus, o apego às sagradas escrituras, como também apego à questão de oração, como ele era católico, então uma vida de reza, de atos religiosos, mas também no caso do cristão, né? No caso nosso, eu sou cristão, de orar, de buscar a Deus, porque Ele é a fonte do conhecimento. Deus é a fonte do conhecimento. E eu acho muito legal essa relação que ele faz. Outra coisa está nessa questão da organização da vida intelectual. O intelectual tem que ter uma vida organizada. Ele não pode simplesmente começar seus estudos de maneira descontrolada. Né? Ele tem um método. Ele tem um método. E um desses métodos é a simplificação. Então, o estudante ele precisa reduzir um pouco da seu, porque tem aquele que tem uma vida social demais e às vezes isso pode tirar ele do foco, né? Então, você precisa de um tempo de relacionamento, mas esse relacionamento precisa ser controlado, né? E outra coisa que ele deixa claro, que na minha vida de relacionamento com as pessoas, eu preciso me conectar com pessoas que me aproximem mais da verdade. Eu não posso me conectar com toda pessoa, pessoas que vão atrasar o meu conhecimento, que vai trazer, ele diz até assim, que vai fazer com que o seu cérebro fique preguiçoso, inoperante quando você está se conectado com pessoas que não vão te ajudar a crescer na tua visão intelectual.
Então, você precisa ter momentos de fato de se isolar, de se conectar muito para poder desenvolver os seus estudos, tá certo? Outra coisa dentro dos seus métodos que ele trabalha, que para mim foi muito revolucionário, foi a questão da leitura de livros. A minha visão sempre é que eu precisava ler o máximo de livros possível. Eu precisava ler muito livro, porque quanto mais eu lesse livro, mais eu ia adquirir conhecimento. E ele diz o seguinte: olha o que ele diz: a fonte do saber não está nos livros, está na realidade e no pensamento. Agora vamos lá. Não é pelo muito ler, mas é pelo muito observar. Você, quando pega uma obra, você precisa observar o que ela está dizendo e você precisa fazer observações externas. E daí você vai fazer as conexões. Aí você cria o conhecimento. Aí você desenvolve o entendimento. Às vezes você tem pessoas que lêem muito, mas elas não conseguem expressar absolutamente nada e você não aprende nada. Mas tem pessoas que são observadoras, elas conseguem enxergar aquilo que nem todo mundo consegue enxergar e ela faz essa diferença. Uma coisa que ele diz ainda sobre a leitura é que ele diz assim: olha, você precisa ler pouco, você precisa ler pouco. Por quê? Porque tem pessoas que são apaixonadas pela leitura. Então termina um livro, começa outro, termina um livro, começa outro, lê livro de tudo quanto é jeito. Ele se torna até um apaixonado pela leitura. E não é isso que vai te fazer você ser um intelectual, mas é a capacidade de você ler materiais, observar, fazer relações entre autores. É muito importante que você consiga saber criticar. Ele ensina você a como fazer as críticas, né? Nunca daquela maneira louca, olha para o autor, não concordo com ele, não. Mas você precisa observar a crítica que ele está fazendo, a observação que ele está fazendo, por que ele está fazendo, para que faça sentido para você, tá certo? E outra coisa muito legal é a questão que ele fala da questão do fichamento, né? Por exemplo, eu fui sempre um leitor que termina de ler um livro, faço as minhas anotações no livro, mas eu nunca fiz fichamento. Então, com ele eu já comecei a despertar, então quando eu terminei a obra, eu fiz o meu fichamento e é muito importante isso. Por que é importante? Primeiro, porque você não tem como memorizar tudo. E não adianta você achar que você vai memorizar. Então, não adianta. Você tem que fazer fichamento. E outra coisa, não precisa fazer um fichamento enorme, muitos e muitos livros. Li um livro de 200 páginas, fiz um fichamento de 50 páginas. Isso é loucura. Você não vai só acumular informação que no final da história você não vai ler, às vezes não vai dar aquela atenção necessária, vai virar entulho. Mas que você faça um fichamento organizado, com pouco, fazendo alguns pontos para que você consiga se conectar. E para finalizar, o que Setilange traz no final da sua obra são dois pontos que eu achei muito interessantes. Primeiro, seja um estudante paciente. Não seja apressado. Eu tenho que ler muitos livros em um ano, porque se eu ler eu vou conseguir ser mais inteligente. Não, não é assim. O conhecimento é um processo, né? E você tem que ter paciência, você tem que ser persistente, é uma coisa que ele trabalha muito. Seja persistente, não seja aquele que começa e não termina, né? Se comprometa com o seu tempo de estudo, tá certo? É um processo, mais cedo ou mais tarde você vai colher. Outra coisa é entender que o estudo ele gera esforço porque ele é um trabalho. Ele é um trabalho, faz parte da sua vida, né? Estudar, tá certo? E ele termina com uma frase que eu achei sensacional, uma frase até baseada também nas visões de Tomás de Aquino. Ele diz assim, ó: se seguires este caminho, produzirás frutos úteis e alcançarás o que desejas. Né? Ele termina a sua obra dessa maneira, né? E eu achei incrível esse livro, né? Recomendo, procure ler esse livro, né? Existem aí algumas livrarias, né? Que vão conter. É uma obra nova no Brasil. É uma obra nova no Brasil. Ela tem até o prefácio para quem conhece de Olavo de Carvalho, né? Que é um filósofo contemporâneo. Então, que você possa, né, buscar entender e compreender a visão de Sertilange para que seus estudos sejam mais organizados, ok? Valeu, até a próxima, se Deus quiser.